Olá, professores e professoras da rede municipal. É um prazer socializar com vocês novamente à luz do que nós fizemos como projeto Territórios do Viver, algumas indicações de aproximação ao estudo das categorias, nesse caso específico, as categorias poder e trabalho. Para isso, eu gostaria de indicar como material didático de estudo uma coleção que saiu há muitos anos, ainda em formato de CDs, né, mas que está disponível nas redes sociais, que se chama Esse Homo, e que tem, entre os vários temas, os temas poder e trabalho. Vale muito a pena assistir, inclusive como possibilidade dialógica de formação coletiva na sala de aula, ou entre professores na ideia de conselho coletivo de estudos, né? Então, entender como que determinados campos do conhecimento, como a história, a antropologia, a arqueologia, as ciências sociais, se aproximam a determinadas temáticas e como que a gente deve, na pluralidade de processos de conhecimento sobre o tema, criar uma síntese que nos permita dialogar de forma didática com diferentes fases da formação da consciência, portanto, política, tanto das educandas e dos educandos, como da gente, como sujeitos em constante conhecimento. Além disso, para o debate político e teórico, eu sugiro, vocês também encontram nas redes sociais, essa produção do Norberto Bobbio, que se chama Dicionário de Política, em que ele vai fazer também uma recuperação histórica e teórica sobre o uso do termo ao longo da produção do conhecimento científico, e nesse caso específico à luz, né, daquilo que se entende como ciência desde a perspectiva eurocêntrica e de modernidade eurocêntrica, portanto, sem tomar em consideração como outros povos e outros grupos compreendiam, desde os seus pensamentos e suas linguagens, também essa forma de conceber as relações sociais ou a relação ser-ser, demais seres, naturezas. E para a categoria trabalho, especificamente, eu vou usar alguns itens que o Marx traz no Capital para mostrar como aquilo que está inerente à nossa formação como ser social vai se transformando em peso, pesar, tortura, mas o trabalho é muito mais que isso, é a forma de consciência objetiva e subjetiva sobre como produzimos na vida e para a vida, né? Então, para começar, eu vou ler como é que o Bobbio começa definindo poder. Ele vai dizer assim: em seu significado mais geral, a palavra poder designa a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos. Tanto pode ser referida a indivíduos e a grupos humanos, como a objetos ou a fenômenos naturais. Se o entendermos em sentido especificamente social, ou seja, na sua relação com a vida do homem em sociedade, o poder torna-se mais preciso e seu espaço conceitual pode ir desde a capacidade geral de agir até a capacidade do homem em determinar o comportamento do homem. Poder do homem sobre o homem. O homem é não só o sujeito, mas também o objeto do poder social. É poder social a capacidade que um pai tem para dar ordens a seus filhos ou a capacidade de um governo de dar ordem aos cidadãos. Então, nessa primeira aproximação, o poder é uma construção sócio-histórica, fruto de um processo de desenvolvimento do ser humano na história e concebe, portanto, essa capacidade ou de interagir de forma horizontal e harmoniosa, ou de interagir de forma hierárquica e autoritária na relação com os demais seres humanos e na relação com os demais seres vivos e a natureza. Então, o poder, ele é um termo que na sua capacidade polissêmica
né? Ele abriga muitas aproximações. Poder e educação, poder e família, poder e religião, poder e contrapoder, poder e revolução, poder e Estado, né? Ele passa, numa leitura gramsciana, pelo entendimento da sociedade civil e da sociedade política, se a gente entra no debate contemporâneo da sociedade que a gente vive, né? O poder instituído desde as normas, das regras, ele passa por compromissos éticos, compromissos morais. Então, é um termo que, para a gente se aproximar dele, a gente precisa entender como é que, ao longo da história, o ser humano foi concebendo as suas relações consigo mesmo como ser e com os demais seres e a natureza como possibilidade de produzir movimentos ou modelos mais integrativos, conciliatórios ou mais despóticos, em que aquilo que faz parte da nossa relação com o mundo se torna para nós, sujeitos prepotentes da relação de poder sobre o outro, meros recursos, né? A natureza se transforma em algum momento da história da humanidade em recurso natural, recurso mineral, e o próprio humano se transforma em recurso humano. Então, o poder, ele tem a ver com uma condição social histórica de entender como os grupos, ao longo do tempo, produzem a sua ontológica relação social, de serem em comunidade, ou de serem sobre a comunidade, ou de serem soterrados sobre algumas lógicas de poder. No caso da sociedade em que a gente vive, o poder do dinheiro, né? Na sociedade do roubo do tempo ou do controle da vida mediada pelo relógio, pela ausência do tempo, né? Então, para a gente entender no território o que é o poder, a gente precisa primeiro fazer uma relação estreita de que territórios a gente está falando e de que células políticas nesses territórios agem como força, seja coercitiva ou seja força simbólica, né? Como força coercitiva, fica mais evidente quando a gente pensa no poder do Estado e no seu braço armado, que é o aparato policial militar, mas se a gente pensa no poder simbólico, a gente pensa nessa construção das autoridades ao longo do tempo, que tem a força do olhar, a força da vivez, a força da liderança, que não passa necessariamente pelo caráter coercitivo, mas que combina no processo coletivo de produção da vida uma representação democrático-solidária daqueles e daquelas que representam um tipo de construção social favorável a serem, pela comunidade ou pela sociedade, líderes. Então, nos territórios, coexistem muitas formas de poder. O poder do Estado, o poder da igreja, o poder dos vários setores informais, não necessariamente ilegítimos e ilegais, a depender de como a gente lê a sociedade do nosso tempo, e a dificuldade da economia formalizar, portanto, abrigar na informalidade a maior parte dos sujeitos que vivem em determinados territórios, ditos periféricos. Então, o poder, ele é sempre uma lógica, uma razão e uma sensibilidade de definir sobre, mas também definir com. Por isso ele conjuga esse duplo movimento no território. O poder das instituições, o poder dos e das representantes das instituições, mas o poder popular, né? Aquilo que o James Scott vai chamar de discurso oculto, fora da lógica pública, daquilo que as pessoas não veem, a sociedade verdadeiramente faz. Então, no Territórios do Viver, o que a gente precisa se perguntar, atuando dentro da escola, nesses projetos, né, e nesses processos, é quais são as formas de ação nesses territórios de poder. Quem exerce o poder, como exerce e em que medida esse poder exercido torna essa população ou mais refém ou mais partícipe da vida em sociedade, né? Um Estado que tira a sociedade da sua ação no território ou um grupo
miliciano que tira a sociedade da sua ação do território, ou qualquer outra movimentação, desde as redes sociais até as redes materiais concretas das feiras nos territórios, em que o sujeito tema viver, a gente está falando de um poder autoritário e não de um poder democrático. Então, a gente precisa começar a fazer as perguntas objetivas para a escola no seu respectivo território. Qual o papel da escola nessa comunidade? Qual a relação entre o poder do Estado na comunidade e os poderes que atuam nesse território em relação ao poder do Estado? Então, é isso, assim. Voltar a fazer pergunta sobre que poderes atuam no lugar onde a gente trabalha, onde a gente vive, onde a gente significa esse viver de forma coletiva, no ambiente escolar. Então, esse era o ponto número 1 que eu gostaria que a gente reforçasse. E eu vou terminar com o Bobbio também sobre essa questão do poder e a relação social, porque ele diz assim, ó: o poder não deriva simplesmente da posse ou do uso de certos recursos, mas também da existência de determinadas atitudes dos sujeitos implicados na relação. Essas atitudes dizem respeito aos recursos e ao seu emprego, e, de maneira geral, ao poder. Entre tais atitudes, devem ser colocadas as percepções e as expectativas que dizem respeito ao poder. As percepções ou as imagens sociais do poder exercem uma influência sobre o fenômeno do poder real. Então, essa conflitividade e contradição inerente ao processo real vivido pela lógica do poder precisa ser conhecido e reconhecido por aqueles e aquelas que atuam não só no ambiente da escola, mas em qualquer ambiente onde se pode e se deve, na construção da vida, reconhecer a relação com o outro ou como horizontal e dialógica ou como hierárquica e despótica. Então, em linhas gerais, esse é o primeiro movimento. Sobre a segunda categoria, a categoria trabalho, o Marx, no capítulo 5, sobre o processo de trabalho e o processo de valorização, no Capital, diz assim: o trabalho é, em primeiro lugar, um processo entre o homem e a natureza. Um processo em que o homem media, regula e controla seu metabolismo com a natureza. O homem se enfrenta à matéria natural mesma como um poder natural. Põe em movimento as forças naturais que pertencem à sua corporidade, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apoderar-se dos materiais da natureza sob uma forma útil para a sua própria vida. Ao operar por meios desse movimento sobre a natureza, exterior a ele, e transformá-la, transforma, à sua vez, sua própria natureza. Desenvolve as potências que dormiam nele e sujeita ao seu senhorio o jugo das forças da própria natureza. O que distingue expressamente o pior carpinteiro da melhor abelha é que o primeiro modela na cabeça antes de construir na vida. Ao consumir-se o processo de trabalho, surge um resultado que antes do conhecimento daquele já existia na imaginação do trabalhador ou na sua visão ideal. Então, o trabalho é, para o Marx, um processo de consolidação da sua cognoscência, da sua ontologia, da sua relação com o mundo como um ser social e de sociabilidade. É através do trabalho que, ao significar a vida e ao passar por diversos estágios da produção da sua história e da sua historicidade como ser social, que o ser humano vai aprendendo a modificar o meio e modificar a si mesmo enquanto modifica o meio. Então, o trabalho é o que determina a nossa relação com o mundo, a nossa consciência do mundo e a nossa consciência de nós mesmos. Está muito distante de ser só emprego, salário e consumo. Se tornou e se
apequenou como fruto da dominação de um modo de desenvolvimento ou de um modo de produção que mercantilizou a vida, mercantilizou os sujeitos e consolidou uma lógica de poder em que o capital, necessitando do trabalho, o subordina para torná-lo sua máquina de operação para a assim chamada acumulação primitiva e depois a acumulação de capital. Então, o trabalho, ele deveria significar beleza, né? Um processo ético-político de reconhecimento de que a gente foi deixando de ser somente uma espécie instintiva e passava, através da razão e da sensibilidade, a ser uma espécie racional, instintiva e sensitiva. No entanto, a forma e o conteúdo de uso desses sentidos deu à humanidade a condição de consolidar uma estrutura de poder em que trabalhar significava ser escravo ao longo de uma lógica a favor de uma estrutura e de uma ideia de vida aprisionada por uma lógica de sujeitos e de poder que não é toda a história do trabalho, nem toda a história da humanidade, mas que se coloca no plano de uma história universal. Então, o trabalho, ele tem a ver com isso, com como a gente toma consciência da vida e passa de fases mais simples, comunais, a fases mais complexas, individuais, né? E entre esse comunal e esse individual, corre um mundo complexo de muitas experiências que se atravessaram ao longo da história, ou se relacionaram na forma do poder ser, ou se relacionaram na forma do poder da guerra territorial, da guerra de posição, da guerra de movimento, da guerra militar, né? Então, em linhas gerais, professores e professoras, trabalho e poder confluem para a compreensão de que qual território a escola está posicionada e em que medida os sujeitos que produzem esse território, na sua territorialidade, são donos da sua própria vida ou reféns de uma lógica de poder econômico, político e cultural que os tornam, no popular, periféricos. Espero que vocês tenham um ótimo estudo, que façam um ótimo trabalho coletivo na escola e me coloco à disposição para o que der e vier, se você quiser. Obrigada.